Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, ótimo sábado. Está no ar a 41ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. E nós já estamos há 10 meses no ar. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela bênção de ter esse espaço aqui nessa rádio que eu amo, e também a direção da Rádio Paiquerê pela oportunidade desse programa e de poder levar essa informação para você, ouvinte, levar conhecimento, né, a você, mulher também. E eu agradeço pela sua audiência, pelo seu carinho de estar aqui comigo todo sábado à 13h. Bom, falando em conhecimento, hoje eu convidei uma pessoa para falar, uma especialista que entende muito do assunto. E a gente convidou hoje a Fafita Lopes, que ela é mentora, ela é consultora, ela é palestrante e é especialista na prospecção de vendas. Então ela ajuda diversas empresas a vender mais e principalmente melhor. Então, o começo do ano é um momento ideal para a gente falar sobre isso, porque você aí que depende de vendas para o seu negócio, é o momento de você prestar bastante atenção nesse programa de hoje, para você ter bastante sucesso aí. Seja muito bem-vinda, Fafita. Muito obrigada, Cris. Falar de vendas é sempre bom, né? E ninguém melhor que você para falar de um assunto que você domina muito e tem ajudado, tem feito um trabalho incrível aí na nossa cidade e região, ajudando empresários, empreendedores, né? Ao time de vendas aí, que é o coração das empresas, né? Isso aí, vender é o coração da nossa empresa, né? É uma forma da gente prosperar na vida. Estou muito feliz por estar aqui falando novamente com você e com seus ouvintes. Legal, obrigada, Ivy, pela presença. Então, Fafita, queria assim, até aproveitando aí, né, eu falei um pouquinho que a gente está começando o ano, e nesse começo de ano é hora da gente pensar em programar as nossas metas. O pessoal já está voltando de férias, todo mundo aí, né, aproveitou para viajar, e agora a cabeça do empresário, do empreendedor, ele fica voltado a vendas, né, falando, meu Deus, agora eu preciso faturar, eu preciso vender. Então, é importante ter metas nesse início do ano, principalmente para a equipe de vendas? É muito importante e saudável, né? Foi dada a largada para 2025. Então, todos aqueles sonhos que você tem, né, para o seu ano, para o seu time, para a sua empresa, para o seu pequeno negócio, toda a meta, né? Quando a gente fala de sonhos, naturalmente, para a gente transformar eles em realidade, eles podem aí, né, ser transformados em metas. Para algumas pessoas, você sabe, Cris, que esse é um assunto desafiador, né? Parece algo distante, mas eu gosto muito de olhar para metas dentro do nosso próprio dia a dia. Nossa meta, né, Cris, de cumprir a nossa agenda e fazer tudo acontecer. Nossa meta de fazer os nossos negócios prosperarem. Nossas pequenas metas, né? Eu gosto muito de olhar para a meta também como um desafio pessoal. O que eu quero começar o ano fazendo. Então, sabe quando a gente faz aquela lista de desejos no dia 1º, lá na virada do ano? Nós já estamos aí finalizando o primeiro mês de 2025. Então, quando você olha para aqueles desejos, né? Lá que você pensou para o seu ano novo, transforme ele em pequenas metas, estabeleça aí um prazo para que você faça. Então, muitas vezes isso parece muito grande, por isso tão desafiador, mas eu gosto muito de olhar com esse refinamento de que a gente pode fatiar isso em pequenos desafios diários e se propor a se desafiar, aprender coisas novas, se colocar em posições que vão te desafiar e trazer novas habilidades, conhecer pessoas que já fazem, né, que já realizam. Você enxerga muitas vezes, né, o seu sonho realizado por uma outra pessoa, né? Você deseja algo, né? Olha, que bacana, a empresa daquela pessoa já chegou em tal posição, aquela empresária já conquistou aquele cliente do mesmo perfil que eu gostaria. Então, pessoas que te inspiram. Também muitas vezes é um desafio contatar essas pessoas, entender o caminho que elas fizeram. A meta é um caminho. Sim. Né? E é importante ter metas, mas é importante perseguir essas metas. Porque a gente percebe também,
Eu acredito que você, aí no teu percurso de profissional, né, você tem bastante experiência. Às vezes as pessoas se perdem um pouco nesse momento de mapear essas metas, né? Eu falo persegui-las, por quê? Porque você precisa colocar as metas e correr atrás para que você possa alcançar, né, o seu objetivo. Porque senão, não adianta você colocar no papel e também não fazer a coisa acontecer, não é mesmo? Colocar no papel é a parte fácil, né? Desejar uma meta, sonhar com algo. Então, até para que isso fique possível, ela precisa ser transformada em ação, não é? Sim. E falando em transformar em ação, a gente relaciona muito essa questão de colocar em ação, de ser um bom profissional para colocar em ação. Falando em vendas, como que a gente identifica que um bom profissional... Como é um bom profissional de vendas? Quais são as características? Como que a gente determina que esse profissional, ele realmente é bom? Boa pergunta, Cris. Eu gosto de dizer, e vou aí provocar uma reflexão em quem está nos ouvindo hoje, que todos nós somos vendedores. E alguém que num primeiro momento pode se espantar com essa minha afirmação, né? Eu vou provocar novamente aí essa reflexão, que pensando aí dentro da sua relação familiar, profissional, nós sempre estamos aí negociando algo, trocando ideia com alguém, convencendo alguém de que algo faz sentido ou não, e por trás disso tem sempre uma venda. A venda de uma ideia, né? A venda de algo que você quer que a pessoa concorde com você, né? O convencimento de um filho, uma decisão ali, família, esposa, marido, dentro do seu trabalho você negociar um horário, negociar uma melhoria. Então perceba que tudo isso a gente está vendendo. Então naturalmente quem é empresário e está nos ouvindo, quem trabalha com vendas diretamente, não é? Sim. A gente está sempre nesse esforço para que a gente entenda os momentos que as pessoas estão para comprar e vender. Então isso é um ponto importante, porque a gente está falando o que é um bom profissional de vendas, né? Sim. Se todos nós somos vendedores, Fafita, então como é que eu tiro de mim esse meu melhor? Sim. Eu costumo dizer, Cris, que todos nós temos alguma competência, alguma habilidade. Pode ser que para nós a comunicação, a facilidade de relacionamento, a desenvoltura para fazer algo que você percebe que outras pessoas não fazem. Todos nós temos um talento. Né? Vamos, de modo geral, colocar isso. Então, observe aquilo que as outras pessoas reconhecem em você como um talento. Vou usar o nosso exercício aqui, nosso exemplo de uma boa comunicação, facilidade para lidar com pessoas. E explore essa competência, esse talento que você tem para vendas. Sim. Então, todos nós temos dentro de nós algum talento que eu posso explorar. Mas é claro que todo talento, ele também precisa de uma pitada de técnica e uma pitada de esforço. Isso é um ponto importante para quem se olha num primeiro momento e fala, eu não sei se eu sou um bom profissional de vendas, eu não sei se eu dou bem para essa área de vendas. Então, é importante que a gente se esforce para usar esses nossos talentos em prol do nosso resultado de vendas. E aí, isso naturalmente faz com que a gente seja bom naquilo que a gente faz. Sim. E hoje tem tantas técnicas, né? Pra gente poder vender, ferramentas, porque antigamente o vendedor, ele não tinha tudo isso na mão para poder trabalhar. Então hoje a gente tem favorável a comunicação, porque a gente tem a facilidade com a internet de aprender a se comunicar melhor. A gente tem a facilidade das técnicas, que tem várias, né, para você se desenvolver, e a internet também nos ajuda com isso. Nós temos as próprias redes sociais, e aí, de novo, a internet, o quanto ela é uma aliada do vendedor, que ele pode fomentar a imagem dele e o networking dele através da internet para vender. Então, a gente vê hoje, claro, tem aquele vendedor nato que ele é inspirador, né? Porque ele corre atrás, ele faz acontecer. Mas hoje, até quem não se intitula como um bom vendedor, ele também consegue, com tudo isso que eu acabei de falar, vender. Né? Você tem percebido isso também? Pessoas que falam, eu não nasci para vendas, eu não gosto de vender. Mas, no final, todos nós vendemos o tempo todo, né? Sim, nós todos, faz todo sentido o que você está colocando. A nossa geração tem muito mais recursos, muito mais ferramentas e muito mais informação. Então, hoje, se nós quisermos aí buscar
no Google, numa rede social, informações sobre como desenvolver o nosso talento para vender, tem uma série de bons conteúdos. Sim. Em contrapartida, nós também podemos usar esses canais que você está colocando para expor o nosso produto, expor a nossa comunicação de venda, contar para as pessoas, não é? O que eu vendo, o que eu gostaria de vender. Também existe uma facilidade de algo que é muito importante quando a gente quer vender mais, Cris, que é ouvir o nosso cliente. Porque quando a gente está vendendo algo, eu estou vendendo algo para alguém. Eu sei que o meu produto, o meu serviço é bom, eu me preparei para vendê-lo, eu caprichei na hora de entregar, eu fiquei pensando naquela ideia até transformar num negócio. Isso tudo são pensamentos recorrentes de quem está nesse universo assim como nós. Só que para isso virar uma venda, eu preciso que alguém pague. E essa pessoa é o meu cliente. Sim. Então, todos nós, para vender mais, para desenvolver os nossos negócios, precisamos sim ter um olhar de escuta para o nosso cliente. Quando você entrega o seu produto, entrega o serviço, como as pessoas reagem? Ao final dessa entrega, quando você pergunta algo, se ele está satisfeito, se ele gostou, o que ele achou daquele produto ou serviço que você entrega, ali tem uma informação valiosíssima. Porque o nosso cliente, ele nos ensina a ser melhor. Sim. E naturalmente ele nos ensina a vender mais. Falando dessa questão de ouvir, né, dessa escuta, você percebe que as pessoas estão um pouco, assim, intolerantes? As pessoas querem, principalmente vendedor, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes você chega num lugar, o cara nem sabe o que você está procurando. Ele já fala, e isso eu falo em qualquer setor, né? Se você vai comprar um carro, a pessoa, é porque eu tenho essa opção, porque está em promoção, porque... Parece que não está querendo mais ouvir, né? As pessoas estão sem paciência para ouvir a necessidade do outro. E eu digo isso tanto no setor imobiliário, né? Também no vestuário, na questão até também de carros. Eu tô falando isso até porque vivi essa experiência recentemente. Então parece que as pessoas elas estão querendo mais falar do que ouvir. E a escuta é muito importante, né, na venda, porque às vezes você perde tanto tempo explicando sobre algo que não faz sentido nenhum para aquela pessoa que quer comprar um produto ou um serviço, não é mesmo? É claro, Cris, assim, que nós que estamos nesse esforço de vender algo, a gente precisa acreditar naquilo que a gente vende. Esse é um ponto de partida, assim. Só que nós também precisamos olhar para o cliente e ele também precisa acreditar naquilo que nós vendemos, tá? Esse é um ponto, uma compreensão importante aí para quem está nos ouvindo. O acesso à informação que a gente falava há pouco, ele nos dá mais recursos, eu conheço mais sobre técnica, entendo, e é importante que a gente tenha um senso crítico de falar, isso faz sentido para o meu segmento, isso não faz sentido para o meu cliente. Então tem um olhar também nosso de falar, conhecer mais sobre vendas, ler, escutar, assistir um vídeo, mas personalizar isso para a realidade do meu negócio. Do outro lado, Cris, eu vejo que vivemos um momento de mercado de trabalho para quem trabalha com vendas, que eu já vendo há muito tempo, então eu sei vender. E naturalmente ele não tem esse olhar do consumidor de hoje, porque os consumidores mudaram. O nosso cliente, essa mesma internet que deu para nós... Esse perfil de compra agora, né? E eu falo bastante até no meu negócio sobre as personas, porque dentro de um público-alvo a gente tem vários tipos de clientes diferentes, não é mesmo? E estudar também esse tipo de perfil de cliente também nos ajuda a ter uma entrega melhor na hora da venda também, né? Com certeza. Então, essa mesma informação que está disponível para nós, profissionais, melhorarmos, nos desenvolvermos, está à disposição do cliente também. Sim. Então, eu acho que nós hoje lidamos, né? Eu sei que hoje nós lidamos com um consumidor diferente das gerações anteriores, e isso é importantíssimo para o profissional de venda se conscientizar. A forma como nós vendíamos há alguns anos atrás não é a forma como a gente vende hoje, porque o seu cliente mudou. Ele tem mais informação, estão no mercado outras gerações que não estavam. Verdade. O telefone celular mudou essa relação de compra e venda. O próprio WhatsApp, as redes sociais. Percebe como tudo isso são elementos para construir o comportamento do nosso consumidor. Então, às vezes, a gente tem essa percepção de que não está sendo ouvido por um vendedor ou por uma vendedora, ou então que ele vem com um discurso que me parece decorado. Eu falo que é uma fala manjada, né? Que é uma abordagem manjada, que ele olhou lá de alguém e entende que aquilo é o melhor, não está fazendo uma crítica. E isso gera algo importante, que é falta de confiança.
parece decorado. Parece Sim. que ele fala isso pra todo mundo. Sabe quando a gente experimenta uma roupa, um sapato, e você ouve assim, nossa, ficou ótimo. E a expressão do rosto ou o tom de voz não transmite aquela confiança? Sim. O seu cérebro naturalmente se distancia. E aí a sua decisão de compra se perde. E falando em confiança, como que a gente pode gerar essa confiança? Ótima pergunta, assunto que eu gosto, né? Confiança é o ponto de partida para quem está nos ouvindo e quer melhorar os seus resultados de vendas ou quer iniciar em vendas, né? Sim. A nossa abordagem, então, sem dúvida, a nossa comunicação, seja se você vende isso presencial lá numa loja, se você vende pelo WhatsApp, a abordagem também é importante, se você usa o telefone ou vende através de um outro canal digital. Em todas as formas de interação com o nosso cliente, a comunicação é extremamente importante. Então, ela precisa demonstrar segurança, ela precisa demonstrar calma, ela precisa demonstrar que somos especialistas ou temos domínio, né? Por isso é importante confiar naquilo que eu vendo. Então, isso é um ponto de partida. Eu gosto muito de olhar também que o próprio marketing nos ajuda a gerar confiança, porque como a informação está disponível, as pessoas vão pesquisar Sim. o nosso Instagram, pesquisar o site da nossa empresa, a nossa rede social, de modo geral, tá ali para isso, é uma vitrine, não é? Sim, e a Então, reputação é muito importante para gerar essa confiança. exatamente. Então, sem dúvida, o marketing também nos ajuda a gerar aí mais essa questão de confiança. Mas eu quero falar de uma outra coisa que é um ponto importante quando a gente usa muito o WhatsApp, que para muitos é o canal, Sim. né? Que a gente tenha o tom da nossa voz no áudio, é um ponto Sim. importante, o uso correto da língua portuguesa, entende? Sim. Então, tudo isso é um conjunto. A confiança, ela vem desse conjunto, né? E aí, para deixar para as pessoas, pra gente encerrar esse assunto, assim, todos nós compramos de quem a gente conhece, de quem a gente gosta e de quem a gente confia. Então, a confiança, ela é a Pega chave. essa chave de ouro aí. Confiança. Vamos repetir. Todos nós aí gostamos de comprar de pessoas que nós conhecemos, gostamos e confiamos. Que legal. Olha que interessante, né, gente? Então fica com essa dica aí. O que você tem que gerar, né? Tem que fazer com que as pessoas gostem de você, gerar essa confiança Que te conhecem. e que conhecem a gente bem, né? É assim que a gente gosta de se relacionar. Bom, que papo gostoso, mas eu preciso ir para um breve intervalo e na volta a gente fala mais sobre o que fazer para vender mais. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu, Cris Magaldes, estou recebendo hoje a Fafita Lopes, que é mentora, palestrante, especialista em vendas. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre como você consegue ter, com as ferramentas disponíveis, sucesso aí na sua empresa, nos seus negócios e vender mais. Bom, Fafita, a gente estava antes do intervalo falando sobre a questão, né, da confiança, né? Você falou até que as pessoas compram de quem elas confiam. Mas eu acho importante a gente voltar nesse ponto, porque as pessoas às vezes estão se perguntando, tá, mas como é que eu faço para as pessoas confiarem em mim? Porque isso é uma coisa que a gente tem que construir, né? Para gerar essa confiança. Como é que a gente faz? Pronto. Na prática, né? Vamos ensinar o pessoal hoje. Como gerar essa confiança? Como construir isso com o nosso cliente? Confiança é um ótimo tema aí quando a gente fala de vendas, relacionamento com clientes. E quando eu faço essa pergunta aí pra você, Cris, é pra quem tá nos ouvindo. Em quem você confia? E o seu cérebro naturalmente vai te direcionar para alguém que tem credibilidade. E talvez pode ser o esposo, o filho, o marido, o professor, o gestor, o diretor da sua empresa. Certamente você tem alguém que você entende que tem credibilidade. Então, esse é um ponto importante. Se você quer gerar confiança nas outras pessoas, observe como as pessoas geram credibilidade em você. Isso pode estar relacionado à liderança que ela tem, aos valores que você percebe claramente nas atitudes. Naturalmente, isso vai inspirando você de alguma forma, ou
porque a pessoa é um especialista. Você quer falar sobre um determinado assunto e a sua referência de credibilidade é ela. Além disso, eu acho que quando a gente fala de confiança, naturalmente credibilidade, né? Há uma questão prática aí que a gente pode observar quem nos inspira ou em quem a gente confia. E podemos observar também que a confiança e a credibilidade, elas estão relacionadas a como as outras pessoas ou como nós somos vistos. Então, quando você pede uma indicação de um médico, né? Se a pessoa para quem você pede uma indicação do médico, ela fala bem daquele profissional, aquilo te gera confiança. Então, ser bem falado pelas outras pessoas também é uma forma de gerar confiança. Fafita, como é que eu fico bem falado, não é? Os nossos recursos digitais, então você vai olhar, por exemplo, avaliações no Google, você olha na rede social se tem depoimentos, porque aquilo vai gerando naturalmente confiança. Ou mesmo numa indicação. Quando alguém indica um profissional para a Cris, naturalmente você sente isso como confiança, vocês têm liberdade de perguntar, olha, mas o que você acha daquele profissional ou não, e ali já existe um foco importante que vai gerar credibilidade, naturalmente confiança, e tudo isso facilita a sua venda. E o que a gente estava conversando antes de começar o programa, né? O quanto as pessoas que confiam no nosso trabalho, elas mesmas ajudam a gente a vender o nosso negócio. Então, a importância também, às vezes as pessoas são muito imediatistas, procuram muito lá fora, né? Não vende sempre para o cliente que ela já atende. Então, fica tão preocupada em prospectar e, às vezes, perde um pouco a mão ali, a qualidade dos clientes que ela já atende. Então, a importância também, porque os próprios clientes que a gente atende, se a gente atender com excelência, eles também vão gerar essa confiança para os clientes, né? Os possíveis clientes, né? Que são os amigos, enfim, as pessoas que pedem indicação. Os nossos clientes nos ajudam a vender, eles são nossos vendedores, porque eles ficam falando bem da gente aí para outras pessoas que nem nos conhecem. Isso, né, acontece comigo, acontece com você. Pessoas que chegam, que não nos conhecem, compram os nossos serviços simplesmente pela confiança que vieram de uma indicação e pela confiança e credibilidade que elas sentem. Então, é aquele casamento, aquele encaixe de um quebra-cabeça para quem tá comprando. E é diferente, né? A gente estava até comentando também sobre isso, que quando você chega num local que você foi indicada, a forma como a pessoa te recebe é diferente de quando você vai lá e bater na porta dela para oferecer o seu produto ou seu serviço. As pessoas, elas compram com mais facilidade, porque não foi nós mesmos que falamos, né, do nosso produto, do nosso serviço. É um terceiro, então isso é muito bacana também, né? Isso naturalmente a gente pode usar, Cris, até na nossa abordagem. Ela é outra dica aí para quem quer vender mais, né? Quando você recebe uma indicação, você pode começar a sua abordagem dizendo isso. Olha, quem me passou o seu contato foi a Cris Magaldes. E a pessoa conhece a Cris, então naturalmente ela tem uma abertura maior e isso é uma oportunidade pra gente vender. Que legal, né? Bom, vou te perguntar uma coisa agora, que é algo que bastante gente tem dúvida, inclusive clientes que eu atendo, que tem acontecido muito, né? A gente está falando de, enfim, técnicas de vendas, maneiras que ajudam a vender mais. Mas tem a questão também de lidar com algumas situações para que a gente também não perca aquela venda, né? Que a gente às vezes não fala, não posso ficar perdendo venda. Mas a gente às vezes fica numa situação delicada, que é quando o cliente pede desconto. E eu percebo que as pessoas ficam perdidas nessa situação. Então, o cliente pede desconto. O que eu tenho que fazer? Eu dou desconto? Como que eu argumento? O que eu faço nessa situação, Fafita? Outra boa pergunta. E outra dor aí dentro dos nossos negócios, não é? Eu vou compartilhar, Cris, a minha experiência, o meu olhar. Dar desconto não é errado. Mas você não precisa dar desconto para vender. Né? Vou contar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais para que as pessoas que estão nos ouvindo consigam compreender. Vamos partir aí, Cris, que todos nós sabemos o valor que o nosso trabalho tem. Quanto eu estudei, quantos livros eu li, né? Como eu me esforço para me manter atualizada, para que o meu serviço seja colocado no mercado por um determinado preço. Não é? Então tem uma percepção nossa de quanto vale o nosso produto ou o nosso serviço. Para quem trabalha com produto, tem que considerar também custo.
Sim. Então, quanto custa para produzir aquele produto? Quanto eu tenho de imposto? Então, percebe que esse conhecimento prévio sobre quanto custa a nossa operação de venda, colocar um produto ou um serviço na mão do nosso cliente, ela é importante para que no momento do pedido de um desconto, você saiba que você tem um limite. Sim. Porque aí é a dor, a balança, né? Equilibrar os pratinhos do empresário e do vendedor. Eu perco a venda ou eu dou desconto? Aquela dúvida cruel de todos nós, né? Então, um ponto de partida. Até onde você pode dar desconto? É uma compreensão importante sobre aquilo que a gente faz. O outro ponto, acho que é um olhar nosso assim. Eu preciso dar desconto, eu não estou acostumando o meu cliente. E aí, naturalmente, em toda venda, antes de fechar, ele sabe que na venda anterior eu dei, aí ele vai tentar de novo. Porque do outro lado, Cris, nós somos negociadores, estamos vendendo nosso produto ou serviço. Do outro lado, o cliente também é um negociador. E como negociadores, o que nós dois queremos dos dois lados? A melhor opção. Sim. Então, é importante olhar para o cliente também com esse bom senso de que ele também é um negociador. Então, pode ser que você tenha essa percepção, Fafita, eu prefiro vender com desconto do que perder a venda, mas essa sua venda pode estar tendo um sacrifício lá no seu caixa. Você pode estar vendendo sem perceber abaixo do seu custo, então a sua empresa nunca vai ter resultado positivo. E aí você tem uma sensação, Cris, de muito trabalho, me esforço muito, falo com muita gente, vendo, mas não sobra dinheiro no meu caixa. Percebe como isso é importante? Então, existe um outro ponto importante aí, outra dica, né? São as Fafidicas hoje, hein, Cris? Hoje tá bom de Fafidica. É o nosso olhar de que, para vender, a sua forma de responder às pessoas, quando ela pergunta, me dá um desconto? Ou então, nossa, que caro. E a saída mais natural para nós, e parece a mais óbvia, é, tá bom, então vou te dar um desconto. Você não precisa responder uma pergunta, um questionamento desse com desconto. Você pode oferecer uma forma de pagamento. Entende? Olha, eu posso te oferecer uma forma de pagamento assim, você vai fazer essa venda com um preço cheio, sem dar desconto. Então, isso é uma alternativa. Quando a pessoa fala também, nossa, que caro, você não consegue um desconto para mim? Uma outra opção de resposta, Cris, é você colocar quais são os benefícios daquilo que você está vendendo. Então, nós estamos aí vendendo garrafa de água. Olha, é que essa água que eu tô, né, oferecendo para você... É mostrar o valor e não o preço, né? Isso aí. Ela tem benefícios, ela vem de uma fonte assim, você vai receber ela num determinado prazo com mais agilidade. Então, se a gente for pensar nas nossas compras como consumidor mesmo, a gente percebe, Cris, que os produtos têm valor diferente. Um exemplo que eu gosto muito é o supermercado. Você vai ao supermercado, Cris? Nossa, quase todo dia. Eu gosto. Adoro. Pronto, então somos fãs de ir ao mercado. Se observe fazendo compras que tem alguns produtos que você coloca no seu carrinho, na sua cestinha, sem nem pensar. Você vai pela marca, pela qualidade. Pela qualidade. Aquilo ali tem valor. Que é a marca, a qualidade, o tipo de embalagem. Que isso o marketing faz muito bem. Muito bem, não é? Que eu amo. Ele fixa isso na nossa mente de consumidor e a gente naturalmente não olha o preço. Sim. Você vai para outro tipo de produto lá dentro do supermercado e você fica olhando centavos. Se observe dentro do supermercado e você vai perceber isso claramente. Sim. Tem produtos que você compra por preço e tem produtos que você compra por valor, independente do preço. Sim. E, bom, a gente tá falando até de... Vou entrar nisso, eu sei que é bem complexo, tá? Que é sobre precificação. Mas, só para o ouvinte ter uma noção. Porque você tá falando de desconto e às vezes ele chega e fala... mas tá caro. Em tal lugar tá mais barato. Como que o empresário, né, o empreendedor, enfim, quem está vendendo, ele também consegue fazer esse ajuste? Porque a gente sabe que tem muitos mercados prostituídos. Então, às vezes, todo o empresário, eu escuto muito isso também, né, dos clientes. O mercado está muito prostituído, aí eu tenho que vender o meu com uma margem menor, porque daí fulano está vendendo. Você acha que você acredita que isso é importante, a gente manter um valor linear no mercado, analisando a concorrência, ou não? O cliente, ele tem que compreender o valor que ele tem e ele mesmo demonstrar para o mercado essa diferenciação de valor e não preço, que está relacionado a valor, né? A qualidade, enfim, vários fatores, para que ele possa conseguir o êxito, né? Que é vender
por aquilo que ele acha justo. Pronto, ótima pergunta e realmente é complexa. Mas vamos naturalmente trazer isso para a nossa realidade, para que isso fique mais simples a compreensão. Todos nós, nas nossas empresas, a gente pode tomar a decisão de qual posicionamento de mercado a gente vai ter. E eu posso ser a empresa no mercado que vai trabalhar por preço. Eu vou vender a garrafinha de água no preço mais baixo do mercado, ou vou balizar o meu preço pelo concorrente, mas eu quero volume. Eu quero vender 1000 garrafinhas de água. Entende? A minha margem vai ser pequena, mas a minha empresa tem um volume de negociações que isso me atende. Tá? A longo prazo, esse posicionamento precisa ser muito balizado com custo, porque a sua empresa tem muita entrada e saída de valores. Então, isso precisa estar muito equilibrado, uma inadimplência baixa, porque se você vende volume e o cliente não te paga, naturalmente isso tem impacto na sua operação. Verdade. Do outro lado, Cris, nós também podemos ter o posicionamento de vender garrafinhas de água com valor definido, e ela precisa entregar esse valor. Então a gente não pode falar de uma mesma garrafinha de água, ou então que tenha valores dentro da operação. Por exemplo, eu entrego 1000 garrafinhas de água, mas você tem que esperar 5 dias. E eu tenho uma outra empresa que entrega 800 garrafinhas de água, mas ela entrega no mesmo dia. Então, o que tem valor para você? Ou então, Cris, eu posso ter nesse posicionamento, eu te vendo 1000 garrafinhas, mas você tem que me pagar à vista ou antecipado. Na outra empresa, eu te vendo 800 e eu te dou 1 semana de prazo. Então, percebe que são perfis de clientes diferentes? Se eu sou alguém que não tenho dinheiro no meu caixa, estou comprando água, eu não consigo pagar isso antecipado. Eu tenho que receber, vender e, com o dinheiro, pagar o fornecedor. Então, esse é posicionamento. Nós também podemos entender, Cris, que concorrentes têm estruturas de custo muito diferentes. Os dois vendem água Fafita da mesma marca e eles têm diferenças de preço. Então, para esse empresário que vive esse cenário, ele precisa sim olhar para o seu custo. Por que que o seu concorrente consegue sim vender a um valor menor? Entende? E aí dentro da legalidade, dentro de uma operação que funciona, pagando seus colaboradores, seus impostos, entende? Fazendo um bom marketing. Então a gente tem que entender se eu estou falando dos mesmos produtos, os dois vendem garrafinhas de água da mesma marca, ou se eu estou falando de produtos diferentes e que têm valores diferentes. Então isso é uma decisão de todos nós, de cada um de nós. Bacana, hein? Muito interessante. Bom, mas e para aquela pessoa que está abrindo um negócio e fala, está pensando, às vezes até está nos ouvindo, né? Fala assim, eu estou pensando em abrir um negócio, mas eu não sei vender, eu não nasci para isso, como é que eu vou fazer? Tem uma dica para quem está começando um negócio? O que ele pode fazer para ele se desenvolver e conseguir vender mais? Porque tudo depende das vendas, né? Principalmente para quem está começando. Eu quero dizer para essa pessoa que está começando, primeiro, parabéns aí, né? Compartilhando até a minha experiência. Minha vida mudou muito depois que eu optei por ter a minha própria empresa. Isso é um caminho sem volta. A gente se desenvolve muito pessoalmente. Então, eu realmente, sempre quando eu sei que alguém abriu uma empresa, eu gosto de parabenizar, de compartilhar a minha história e dizer que esse vai ser um caminho desafiador, mas com muitas oportunidades, né? Naturalmente, as nossas empresas nascem, né, Cris, de um sonho. Um dia sonhei ter uma empresa, eu vi alguém da minha família tendo uma empresa, eu me inspirei em alguém que abriu um negócio, ou simplesmente estou insatisfeito com a minha carreira, né? Algumas pessoas saem aí da CLT e vêm para esse mercado. Então, acho que uma dica real, prática: ouça o seu cliente, peça feedback, se esforce para que nas primeiras vendas as pessoas digam o que elas acharam do seu produto ou do seu serviço. Esse é um caminho que está só começando aí. Bacana. Bom, uma ferramenta também que a gente utiliza muito, que você até comentou, é o WhatsApp. Hoje, todo mundo tem que se adaptar ao WhatsApp, porque as pessoas estão muito imediatistas. E o WhatsApp nos permitiu essa velocidade de comunicação, né? O que a gente consegue fazer de usar técnicas? Como que a gente pode explorar essa ferramenta tão poderosa nas vendas? Ótima pergunta, Cris. Assim, o WhatsApp, ele é um caminho sem volta para todos nós. Independente do momento que a nossa empresa ou a nossa carreira como profissional de vendas está, ele vai nos acompanhar. Sim. Ele pode ter lá um concorrente em algum momento, mas esse formato de comunicação digital vai permanecer, porque ele mudou a relação empresa-cliente. Ele mudou o comportamento do consumidor e ele precisa mudar o nosso olhar de vendedor. Então, isso é um ponto importante. A gente já não vende como vendia alguns anos atrás.
o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho para muitos nós e ele trouxe, sim, oportunidades de vender para um Brasil todo, vender para fora. Né? Então, acho que um olhar importante, ele é uma ferramenta de trabalho que precisa ser conduzida com profissionalismo. Sim. Eu gostaria que você falasse mais depois do nosso intervalo, que eu preciso ir para um breve intervalo. E na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre o WhatsApp. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. De volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu, Cris Magaldes, aqui hoje com a Fafita Lopes. Antes do intervalo, a Fafita estava explicando um pouquinho sobre o WhatsApp, uma ferramenta muito poderosa que a gente utiliza nas vendas. Acho que todo mundo hoje, né, Fafita, vende pelo WhatsApp. Estava explicando um pouquinho sobre algumas coisas que o WhatsApp favorece na questão das vendas. Você poderia, assim, explicar um pouco melhor como que as pessoas hoje podem explorar e explorar de maneira correta, né? Porque tem muita gente também utilizando errado o WhatsApp. Você poderia dar algumas dicas nesse sentido pra gente Claro, hoje? O WhatsApp, ele merece aí a nossa atenção, nosso cuidado. Ele é um canal importante de vendas para muitos de nós, independente do tamanho do segmento. Eu gosto muito, Cris, de pensar no WhatsApp aí com profissionalismo, como eu falei, e que ele é uma ferramenta para troca de mensagens rápidas. Então, há um exercício natural nosso, assim como boas pessoas, de valores, que queremos deixar tudo explicadinho para o nosso cliente. Em algumas situações, temos uma tendência de colocar tudo lá dentro de uma única mensagem. Sim. E isso causa no nosso cliente, muitas vezes, uma desconexão. Então, também precisamos trabalhar ali, como ele é para troca de mensagens rápidas, textos curtos, linguagem simples, uso de perguntas. Então, ao invés de mandar toda uma informação, mande as informações que você já sabe lá no seu negócio, que tem mais interesse, o que as pessoas mais perguntam, e faça você uma pergunta lá no final da sua mensagem, para gerar interação com o seu cliente. E nessa interação, Cris, a gente vai percebendo se o nosso cliente está quente, ou seja, se ele está próximo de fazer uma compra, ou se ele precisa de um pouco mais de cuidado. Então, acho que um primeiro olhar nosso seja profissional no WhatsApp. E isso não quer dizer, Cris, ser chato, ser muito formal, porque o WhatsApp tem essa leveza de linguagem e eu gosto disso. Eu falo que o profissionalismo, ele combina com essa leveza. E transforme isso dentro da sua realidade de trabalho em textos simples, curtos, mensagens objetivas. A gente não precisa escrever muito para escrever bem. Sim. Nada daqueles áudios longos, ou ficar mandando aquelas figurinhas pro cliente, acha que tem intimidade, ou ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, não é mesmo? Boa. Que isso é muito chato, né? Ou aqueles áudios que parecem um podcast, né? Boa. Que, meu Deus, o cliente fala assim, como que ele vai ouvir 4 minutos de áudio? A vida tá tão dinâmica, né? Então a gente tem que facilitar a vida das pessoas. Cris, áudio no WhatsApp, o tipo de recurso ame ou odeie, né? Então, naturalmente, quando a gente fala de vendas, ele é um bom recurso. Sim. Nós é que precisamos saber explorar ele comercialmente. Então, o áudio tem alguns pontos importantes que acho que vale reforçar aqui para os seus ouvintes. Quando você precisa gerar uma emoção no seu cliente. Então, a pessoa, por exemplo, parou de te responder, parecia que a pessoa ia comprar ali, já estava quase no final e ela parou de responder. O áudio, nessa situação, nesse exemplo, ele é um bom recurso. Áudios curtos. Eu, inclusive, desafio as pessoas que me acompanham na rede social, assistem meus treinamentos, Cris, a mandar áudios de 30 segundos. E alguém pode falar, Fafita, como é que eu vou conseguir? Isso é um exercício de Isso, é um exercício nosso de comunicação. Com áudios curtos, você tem uma tendência de ser mais objetivo na sua fala, mais direto. Faça esse teste. O áudio permite algo interessante que é, gravo e antes de mandar eu posso apagar. Grava, apaga, mas vai se desafiando aí. Sim. Como meta, ter áudios mais curtos, porque ele é um bom recurso sim, mas se você não souber utilizar, ele não vai gerar boas oportunidades para você, porque ele desconecta. Até porque fica parecendo aquele vendedor chato, né? Que fica incomodando, fica uma conversa pesada e, em vez de aproximar, ele vai causar uma barreira, uma rejeição, né? E a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Que é um erro, né? Que muitos vendedores cometem. Sim. E falando em erro, eu queria que você explicasse um pouquinho também pra gente quais são os erros mais comuns que você acompanha aí na equipe de vendas, que as pessoas cometem e é muito importante evitar.
Ótimo assunto, né? Eu vou pegar aí o seu gancho de ser chato. Eu digo que ninguém precisa ser chato para vender. Essa ideia de que o vendedor é uma figura, né, olhada e de uma maneira pejorativa, ela não precisa ser feita dessa forma. Claro que, como todo mercado, nós temos os bons profissionais e os profissionais que precisam aí melhorar em algumas práticas. Então, ponto de partida. Não é a insistência, então ninguém precisa ser chato para vender. Então, isso é um erro. Pensar que a gente precisa, que a gente só vai conseguir vender se eu for chato, se eu for insistente, porque isso gera um distanciamento. Ou então gera, aquele cliente assim, eu vou comprar para me livrar do vendedor. Isso não gera indicação, ele não fala bem de você. E não compra nunca mais também. Isso, ele não volta a comprar de você. Sim. Então, isso é um ponto, tá? Eu vou voltar também para a outra fala, que é a questão do WhatsApp. Um erro comum também, Cris, é mandar mensagens excessivas. O seu exemplo do bom dia ou da figurinha que está fora de contexto. O WhatsApp, todos nós, pensem quantas mensagens você e eu recebemos hoje. Quem está nos ouvindo. Sim. Percebe como ele cansa? O nosso cérebro fala, ai, é muito, Fafita. Então, nós também precisamos usar esse recurso de uma maneira inteligente. É isso que eu falo. O WhatsApp ele pode ser usado também, com bom senso, com inteligência comercial. Então, evite mandar mensagens picadas, sabe? Uma mensagem tudo picadinha. Organize o seu texto, porque a organização visual, Cris, dá conforto para o seu cérebro. Sim. E, naturalmente, isso gera mais conforto também para falar com você. Tá? Então isso também é um erro muitas vezes no WhatsApp, de que as pessoas mandam mensagens picadas. Acho que os erros longos também, os áudios longos, perdão, eles cabem também nessa questão de erros. Eu gosto muito de pensar também, Cris, de que não é porque outra pessoa, um outro vendedor usa uma determinada técnica que isso vai funcionar para mim, porque às vezes pode parecer muito manjado, né? A gente falava sobre isso no primeiro bloco. Isso também é um erro, achar que aquilo que uma outra empresa faz vai servir para minha. Entende? Eu posso me inspirar, mas eu preciso personalizar com a minha própria competência, o meu estilo de vender, e personalizar para aquilo que o meu cliente está buscando. Sim. Não é? Sim. E essas questões, porque a questão do WhatsApp também é de ter essa facilidade de conversar a qualquer horário. Como que você também vê em relação ao horário, né? Porque a gente tá com o celular o tempo todo na mão, o vendedor tem meta pra bater, aí ele fala, ele não me respondeu, vou mandar depois das 6, porque daí ele vai ver, ou vou mandar no sábado ou no domingo. Isso, precisa tomar cuidado também, é um erro que as pessoas estão cometendo? Precisa, Cris, porque assim, se quem tá nos ouvindo tem uma equipe de vendas, assim, naturalmente temos questões trabalhistas em relação a isso, as pessoas também precisam descansar. Tem um outro olhar que eu gosto, Cris, que assim, como o WhatsApp ele mudou o comportamento do cliente, nós precisamos educá-lo. Sim. Educá-lo no sentido assim, como a nossa empresa vende pelo WhatsApp. E ela vende das 8 às 18. Sim. Né? Então isso também é um olhar, porque se eu começo a acolher as suas demandas depois das 18, eu estou educando você que você pode me mandar sempre isso. Em algum momento, quando você não puder, não quiser responder, o cliente vai achar ruim. Sim. Porque você sempre me respondeu depois das 18. Sim. Então a gente vai criando esse hábito, tá? Então isso é uma educação, e eu sei que para quem tá nos ouvindo e tem meta, isso é difícil, tá? Só que pense que você também precisa descansar, estar no seu momento lá com a sua família para voltar melhor amanhã. Exatamente. E você aos poucos vai educando o seu cliente. Mas tem uma técnica, uma outra dica que eu quero compartilhar. Não é? Se o seu horário de trabalho finaliza às 18, a minha dica é que você antes, então, sei lá, a partir das 17, 17h30, você olhe para todas as suas mensagens e veja de quem você está aguardando resposta. Vai lá e dá mais um input de informação do tipo, Cris, o meu expediente está quase encerrando e eu gostaria de confirmar se você vai fechar o seu pedido hoje. Então percebe que eu vou ter tempo para dar um tempinho para a Cris, porque muitos de nós, Cris, pegamos o telefone lá no final do nosso expediente. Se eu deixo para fazer isso lá 5 para as 18, eu não vou dar tempo para o meu cliente me responder. Então também é uma forma de educá-lo e uma forma profissional, porque às vezes foi uma correria para o cliente, ele esqueceu de te responder. Sim. E você, quando faz isso tecnicamente, você leva a sua mensagem lá para a primeira posição. Então o nível de atenção volta. E você também comunicou que você está encerrando o expediente, ou seja, se você está encerrando às 18,
você só vai responder ele no outro dia porque você encerrou. Pronto. E eu tô aí, Cris, também com esse tipo de mensagem, criando um gatilho mental lá no cérebro do cliente do tipo, a Fafita não vai me atender depois das 18. Sim. E eu preciso disso hoje. Então você filtra as pessoas que têm essa necessidade de urgência. É uma Sim. dica que eu quero deixar aqui para os seus ouvintes. Que bacana. Bom, além do WhatsApp, tem outras estratégias de vendas bem importantes. E tem alguma coisa assim, além do WhatsApp, que hoje os vendedores precisam estar atentos? Porque a gente está falando hoje num período de bastante recessão, crise econômica. Eu tenho ouvido várias pessoas que trabalham com vendas falando, tá difícil, preciso vender, já fiz de tudo. E não ficar só refém do WhatsApp. Tem outras ferramentas, outras técnicas que podem ser exploradas. Quais que você vê que é importante essas pessoas terem um olhar para outras coisas que não seja só o WhatsApp? Legal, tem sim, Cris. Eu falo que o WhatsApp, apesar do alto nível de eficiência, a facilidade que ele traz para os nossos negócios, ele não é um único canal de vendas, né? Ele tá lá dentro do nosso celular e eu brinco, Cris, que o nosso celular ainda faz ligações. Sim. Então o telefone, para alguns segmentos, ele é forte. Também brinco que, né, em tempos de WhatsApp, quem faz ligação é rei. Então, observe se dentro dos seus melhores contratos, melhores pedidos, os seus clientes que mais gostam aí de se relacionar para você, se cabe uma ligação. E a ligação, ela novamente, ela não precisa ser ligação telemarketing, você não precisa ser chato no telefone para vender. Como a gente está falando de um cliente hoje que é múltiplos canais, ele te vê no Instagram, ele tem um site à disposição, ele fala com você pelo WhatsApp, você pode acessá-lo pelo telefone, você pode usar uma ligação hoje simplesmente para relacionamento. Para se fazer lembrar. Então, imagine que ele tem um grande contrato para fechar, um pedido muito grande de um produto e ele está lidando com 2 fornecedores concorrentes. Os 2 estão levando ele lá pelo WhatsApp, o preço é próximo, cada um tem o seu valor, como a gente já falou, né? As empresas têm valores diferentes, mas um vendedor, que é você vai ligar para ele. Você pode ligar para entender qual é o prazo que ele está pensando em fechar. Você pode ligar para ver se dentro da negociação ele precisa que você fale ou explique alguma informação para uma outra pessoa. Então, você pode usar isso para se diferenciar do seu concorrente. Sim. Ligação também tem técnica. Ela pode ser objetiva, profissional. O nosso maior recurso numa ligação, Cris, é a emoção da nossa voz. Então, novamente, eu vou voltar a falar o que uma voz, né, ela precisa transmitir numa ligação dessa segurança e confiança e calma. Sim. Né? O telefone, ele acabou migrando aí a nossa comunicação muito para o digital, para o WhatsApp, para o escrito, e a gente às vezes deixou de falar com o cliente, e isso é importante. Então eu deixo como dica, especialmente seus grandes negócios, seus clientes mais importantes, use o telefone para vender. Que legal. Bom, falando em vendas, em técnicas, não tem como a gente não falar sobre motivação. Eu percebo também, acredito que você, mais do que eu que trabalha mais com vendas, dos times de vendas que eles acabam se desmotivando, e gera aquela competitividade dentro da empresa, né? Sempre tem alguém que está mais motivado, um menos motivado. E é difícil mesmo a gente estar lidando com a motivação, porque tem muitos altos e baixos dentro dessa venda, né? E isso todo mês, né? Então, virou mês, volta até a meta e começa tudo de novo para essa equipe de vendas. Mas como fazer para essa pessoa que está nos ouvindo? Como que ela pode fazer para ela se automotivar? E quem é líder, o que ele pode fazer também para motivar a equipe? Porque também não é fácil quem está na liderança, né? Porque tem muita gente que tem aquele cara que tem um perfil bem desmotivado sempre. Então, ele tem que lidar com diversos perfis, né? A pessoa líder, mas também aquela pessoa que está sozinha ali, batalhando, ela precisa também estar se automotivando. Tem alguma coisa que essas pessoas podem fazer para se ajudar?
Motivação é um ótimo tema, né, Sim. Cris? Quando a gente olha para a palavra, né, o que motiva a sua ação. Então, se nós estamos falando para o empresário que trabalha sozinho, muitas vezes trabalha em casa, tem um pequeno negócio, está começando, né? Essa foi a minha jornada. Eu comecei nesse mesmo contexto. Então, eu sempre me colocava, assim, uma referência de meta. E eu vou voltar para o nosso primeiro tema, assim. Quando você olha para o seu negócio, está começando, o que motivou você? O que motiva você a colocar esse produto ou serviço no mercado? E eu defino ainda hoje, né? Uma meta financeira, uma meta pessoal. Então, assim, eu atingindo esse resultado, o que eu vou fazer? Você pode atrelar esse um sonho. O sonho de fazer uma viagem com a sua família, o sonho de trocar de casa. Você tá nesse negócio porque você quer juntar uma grana depois para você se casar, você quer ter um filho. Então, associe o seu resultado comercial também a uma meta pessoal. Tá? Porque isso naturalmente para você, e compartilha, eu acho bacana a gente compartilhar a nossa meta. Olha, tô começando um negócio, quero vender X mil reais até o final do ano, porque aí eu vou fazer uma viagem com a minha família. Quando você tá no outro contexto, num time, tô lá dentro de uma empresa, sem dúvida o papel da liderança, como você falou, é importantíssimo. E aí, Cris, nós que lidamos com pessoas de diferentes perfis, é natural. Sim. Nós temos aí diferentes momentos da vida e cabe à liderança essa nossa condução, esse nosso ouvir, esse ajuste, porque as pessoas não vão estar motivadas e elas também não entregam os mesmos resultados exatamente iguais. Legal. Bom, para encerrar, que chegamos ao final do nosso programa, gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem tem dificuldade em vender ou para quem já vende e quer se desenvolver. O que essa pessoa pode buscar de conhecimento para que ela possa ter resultados mais efetivos nas vendas? Pronto, Cris, eu quero deixar como mensagem aí, vendas é o coração da sua empresa, é o coração do seu negócio, né? E voltar aí naturalmente, né? Todos nós compramos de quem a gente conhece, de quem a gente gosta e naturalmente de quem a gente confia. Então, exercite aí, faça a sua reflexão de como você pode ser um melhor vendedor, um melhor empresário, para que as pessoas te conheçam, gostem de você e naturalmente confiem mais. Busquem conhecimento. Hoje eu vejo o mercado assim que muitas pessoas não se esforçam para vender, então quem se esforça sai na frente. Né? Eu quero deixar à disposição também os meus contatos nas redes sociais. Lá eu tenho vários conteúdos para pessoas que querem melhorar os seus resultados em vendas. Tá, pode deixar então sua rede social. Pronto, o meu perfil é @FafitaLopes. Lá eu falo sobre vendas, sobre prospecção e sobre atendimento ao cliente. Que legal, gente. Olha que incrível. Segue já lá a Fafita. Aproveita também, pode repetir. @FafitaLopes. @FafitaLopes. Aproveita e já segue também as redes sociais da Paiquerê 91.7 e o meu perfil, Cris Magaldi. O Cris é com CH. Obrigada pela sua presença, Fafita. Obrigada, Cris. Eu desejo para você e para todos os seus ouvintes muitas e boas vendas. Obrigada. E essa foi a 41ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldi. Fique agora com o Rádio Show com Cristiano Pereira, que já está por aqui e preparou uma programação musical maravilhosa. Então, não desliga, fica sintonizado aí para você ouvir as melhores músicas. Obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho e eu te espero no próximo sábado. Tchau, pessoal. Ótimo fim de semana. Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldi. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 91.7. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.